Gente, você que está em casa agora, se segurem nas cadeiras. E olha, eu vou na 3, Alemão? Vou na 3, ok. E olhem só quem atacou nas redes sociais. Ele mesmo, André Janones, o deputado federal, foi ao Twitter para dizer que pretende criminalizar o bolsonarismo. Como se já, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Abre aspas. Já estou trabalhando em um projeto de lei para criminalizar o bolsonarismo, uma ideologia que estimula o ódio e o preconceito e que idolatra torturadores. Não pode ser aceita em uma democracia. Se ninguém até aqui teve coragem para enfrentar esse tema, eu tenho. Fecho aspas e bateu no peito, Janones. Nelson Kobayashi, você que está bem por dentro desse assunto... E discutiu bastante sobre o André Janones esses dias. Eu te assisti. Aqui no Linha de Frente, né, Rodolfo? A gente já viu aí, acredito que ontem, um post, um Twitter. Porque o corajoso da rede social é esse, né? O cara que é corajoso atrás de um tweet. Ele comparou o bolsonarismo com o nazismo. Ele colocou na mesma caixa, como se fosse a mesma coisa. O bolsonarista e o nazista. Ele pratica um desrespeito tão grande e um desconhecimento a respeito da história, em especial com os judeus, com os negros, com os homossexuais, com uma comunidade de milhões de pessoas que foram atingidas por esse movimento terrível que aconteceu com a Alemanha nazista. Ele pratica um desrespeito com a sociedade moderna, ele pratica um desrespeito com a história, com a educação. Quando ele coloca na mesma caixa o bolsonarismo e o nazismo, ele está sendo criminoso com isso, porque ele está praticando uma desinformação, uma fake news, uma imputação criminosa ao movimento político que, nas palavras dele, se compara ao movimento criminoso genocida. Este sim, genocida. Então o André Janones, infelizmente, ainda não teve as redes dele bloqueadas, diferentemente de muitos outros políticos da direita. Porque se fosse um parlamentar de direita fazendo críticas, imputações criminosas, como ele faz, já teria sido integrado no inquérito das fake news, já teria suas redes bloqueadas, seus canais desmonetizados e estaria calado. Mas parece que tem o ódio do bem nas palavras, nos twitters aí do André Janones, que esse pode. E aí ele faz todo tipo de ataque a um movimento político e não tem nenhum tipo de reprimenda. Aí eu queria ver agora a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia colocar aí ele como um alvo numa investigação. O STF também. Perante o STF de desinformação de fake news. Aí eu queria ver agora o ministro da Justiça se declarando o que ele acha desse tipo de imputação criminosa a respeito do André Janones. O que ele acha? O André Janones ele já deveria ter sido representado no Conselho de Ética e deve receber uma cassação de seu mandato justamente pelas ofensas homofóbicas que ele fez contra o Nicolas Ferreira no plenário da comissão lá na Câmara dos Deputados em que ouvia o ministro da Justiça. Porque ele pode ser homofóbico do bem, ele pode ser um disseminador de fake news do bem, que nada acontece com esse senhor, o deputado André Janones, que é queridinho do Partido dos Trabalhadores. Olha, eu fico perplexo com isso, porque eu faço das palavras do Nelson Kobayashi, esse desabafo do Nelson Kobayashi, que está entalado na minha garganta também. Porque esse ódio do bem, essas falas homofóbicas desse cidadão, parece que não tem relevância para a sociedade, parece que não tem relevância para um partido oposto. Porque indifere de ser direita e esquerda, indifere de ser bolsonarismo ou lulismo. E olha só, podem chamar o bolsonarista de bolsonarismo, né? Bolsonarista. Mas quando chama alguém que votou no PT de lulismo, eles ficam bravos. Eu não consigo entender. Esse amor venceu, esse ódio do bem. Uma pessoa tão instruída que vai ao Twitter. Eu não tenho Twitter, cara. Eu já não tenho Twitter por conta disso. Porque se agora no chat eu já devo estar sendo detonado por comparações, né? Lá tem os juízes no chat, no YouTube, né? Os directs que eu recebo diretamente contra a minha pessoa, contra a minha família. A gente tem que aturar isso. Mas quando um cidadão desse daí vai no Twitter e fala que quer criminalizar os bolsonaristas, as senhoras de 70 anos, os senhores que pensaram num Brasil melhor, as pessoas que simplesmente querem ter o direito de ter direito, eu sempre repito isso. Ele quer criminalizar. Cadê o STF que por muito menos tirou do ar
youtubers, tirou do ar canais de oposição. Desmonetizou. Cadê o STF? Que com as suas redes sociais do parlamentar Nicolas Ferreira. E agora esse cidadão vai ao Twitter e fala o que quer, como se o Twitter fosse dele. Como se as pessoas agora fossem aplaudir o que ele está fazendo. Sabe, minha senhora, meu senhor, você que está aí na sua casa. Não foi só a senhora que votou, não. O seu marido aí do lado votou também. O seu filho votou também. A senhora votou no Lula? Tudo bem, não tem problema. Um país democrático, a senhora vota em quem a senhora quiser. Mas a senhora acha justo que o seu filho amado seja criminalizado porque votou no Bolsonaro? Está sendo chamado de bolsonarista? Onde nós vamos parar? O que é isso? Uma pessoa pode fazer e outra pessoa não pode. Que país é esse que nós estamos vivendo? Que amor é esse que venceu? Que amor é esse que venceu? Esse senhor que está aí, ó, Janones, deveria ser punido, para não dizer outras palavras aqui, em cadeia nacional, em rede nacional de televisão. Deveria ser punido. Há 2 semanas atrás, quando ele foi homofóbico, porque se fosse qualquer outra pessoa no lugar dele, estaria sendo, sei lá o quê. Felipe Monteiro, eu sei que você é um cara que transita com pessoas relevantes da sociedade, é um cara que se comunica muito bem, sabe? E eu gostaria de escutar você sobre esse cidadão, sobre o Janones, que vai ao Twitter, cara. Sabe, às vezes eu postei uma foto com você outro dia, tá lá no meu Instagram, no @Rodolfo Marins, e eu vi o desrespeito da sociedade com você, Felipe. Falando só porque você é uma pessoa de esquerda, parece que você perdeu o seu valor porque você é uma pessoa de esquerda, e você tá longe disso. Você é um querido. E as pessoas parece que não entendem que a gente pode ter amizade com pessoas porque eu sou bolsonarista, porque eu sou de direita, o outro não pode ser de esquerda. Que país é esse? E aí eu faço uma ressalva, tá? Porque não são só as pessoas de esquerda que estão intolerantes. As pessoas de direita estão me surpreendendo também, porque elas são seres humanos. Então elas erram também. E quando eu postei uma foto com o Felipe, eu vi lá as pessoas escrevendo, esse cara não sei o que lá, esse cara não sei o que lá. Gente, cadê o respeito de vocês? Como é que a gente vai exigir o respeito do Janones se você aí em casa faz até pior do que ele? Crucificando quem votou no oposto. A gente tem que estar junto, de mão dadas aqui, ó, para levar informação para você e por um país melhor. Se não para nossa faixa etária de idade, para os nossos filhos que vão crescer nesse país e sabe lá Deus qual é o tipo de política que vai ter aqui. Felipe, desculpa meu desabafo, meu amigo. Não, eu que agradeço. Excelentes palavras, a sua e do Nelsinho, não é? Realmente nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Não agora, né? Já vem de algum tempo, já vem de 4 anos, essa polarização que gera essa cultura do ódio, né? Você não pode pensar diferente, você não pode se manifestar de forma diferente do que você pensa, que outras pessoas vêm por meio de argumentos completamente agressivos contra o que você quer colocar, né? A gente perdeu a empatia, a gente perdeu a condição de debater de forma civilizatória. Eu tenho muitos amigos bolsonaristas, eu tenho muitos amigos da direita, né? Vocês sabem bem disso, vocês são meus amigos, vocês estão no meu ciclo de amizade, né? E eu fico muito feliz, Rodolfo, com as tuas palavras, que realmente me tocaram no meu coração e realmente falaram o que eu queria falar nesse momento, né? Agora, em relação ao Janones, né, é indefensável. Mais de 50 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro. É impossível você falar que 50 milhões de pessoas no Brasil têm uma ideologia que estimula o ódio e o preconceito, idolatra torturadores, não é? Eu lembro que a filha da moça que trabalha comigo é bolsonarista, e ela também né, pessoa simples, né, que pega 2 conduções para trabalhar e voltar para casa, não é? Essa pessoa não tem uma cultura de ódio nela, não tem ódio, não estimula briga, não estimula preconceito. Então o Janones está completamente equivocado. E esse tipo de argumento e de postura do Janones que cria essa animosidade no Brasil.
está cansado de brigar entre famílias, entre amigos, está cansado de ir para a rua e ouvir xingamento de todas as partes, né? Seja da direita, seja da direita, das crianças da direita. A gente tem que buscar a unificação do Brasil, a unificação da nossa sociedade. A gente está cansado. E o Janones tem que parar de ficar olhando... O Janones e o Lula, né? Os dois. Tem que parar de ficar olhando o Bolsonaro e começar a olhar o Brasil. A gente quer ver mudanças e projeto para o desenvolvimento econômico e cultural do Brasil. Esse tipo de postura é um atraso, não leva a lugar nenhum. Então, isso que eu queria colocar aqui. Felipe, perfeito. E o debate aqui está quente, né? Estamos falando do Janones. Dani, você agora sim você pode ter seus comentários e o seu raciocínio sobre esse assunto, porque o Janones parece que, não sei. Obrigada, Rodolfo. Olha, em primeiro lugar, eu quero te dizer, Rodolfo, abra sim uma conta no Twitter, porque o Twitter é um espaço que precisa de mais pessoas de bem como você. Ah, Dani, muito obrigado, minha amiga. Com certeza, viu? Obrigado, viu? Precisa obrigado. Sim, abre lá que a gente já vai te seguir, tá bom? E olha só, o Felipe até estava falando assim agora, não é? Mas e a oposição? Eu tô aqui transtornada com o que eu vi das falas do Janones e mais transtornada ainda por não ver uma iniciativa da oposição para cobrar que medidas sejam efetivamente tomadas, seja judicializando ou também lá dentro da comissão de ética. Precisa ser feita alguma coisa, porque a estratégia do Janones sempre foi desumanizar os bolsonaristas, e não só os bolsonaristas, é que ele quer começar por aí, mas a oposição como um todo. Então, quem pensa diferente, ele quer criminalizar, porque não é bom o bastante para aquilo que ele quer alcançar, que nós não sabemos ainda exatamente o que é. Mas o fato é, de nenhuma forma ele chegou a perder as contas sociais dele, como já foi falado aqui, não foi desmonetizado, tudo continua normal para ele. Portanto, o que acontece? Ele considera que ele está ganhando mais força, não é? Porque nada acontece com ele, então na cabeça dele o que acontece? Bom, então eu posso continuar aumentando o tom cada vez mais, porque eu estou recebendo apoio. Mas o que me preocupa, além de tudo isso, é porque ele está incitando, sim, o ódio. Né? Ele está incitando a militância para que continuem nos perseguindo. E aí eu falo, não me coloco ali no rol dos bolsonaristas, mas eu me coloco no rol da oposição. Então, é óbvio que eu vou me preocupar, porque assim como você, Rodolfo, como todos aqui, eu tenho amigos bolsonaristas, eu tenho amigos que votaram no Lula, apesar de eu não compreender, eu não tenho o direito de simplesmente colocar essas pessoas na categoria de coisa, ou de simplesmente afastá-la da minha vida, negando tudo o que já aconteceu, porque numa eleição resolveram fazer uma votação que eu não compreendo. Mas se eu não compreendo, é um problema meu e não deles, não é verdade? Então, por isso, o meu pedido é aqui, que a oposição reaja, porque o que está acontecendo é muito sério. É a desumanização do ser humano, é a incitação do ódio. Professor Marcelo Suano, na oratória da Dani agora me veio uma questão aqui. Vê se faz sentido para o senhor. Porque o bolsonarismo não é um partido político. Será que corre o risco de, no futuro, a gente ter o BL, o bolsonarismo livre? Rodolfo, eu vou falar, você foi muito preciso, foi maravilhoso você ter falado isso. Porque o que passa pela minha cabeça são 3 coisas. A primeira delas, eu fui vítima, eu fui perseguido pelo Janones. O quê? Uma vez eu me manifestei e falei que ele era um homem que se apresentava de uma maneira violenta, ele era um deselegante. Aí eu recebi aproximadamente 1.600 ofensas no Twitter. Nossa. Indivíduos falando da minha mãe, coitado da minha mãe. Ameaça, ele ameaçou no Twitter aberto. Aí a única resposta que eu dei para ele, eu disse, olha, eu fico muito triste de não conseguir responder para cada um de vocês pela atenção que estão me dando. Mas infelizmente eu trabalho, eu não teria condição de dar 1.600 respostas. Ou seja, aí esqueceram de mim, tá? Veja, qual é a grande questão? Primeiro, é muita trela que é dada para esse senhor, que ele não tem ideologia. Eu acho que ele deveria ser esquecido por um tempo, porque ele faz isso para ganhar notoriedade. Se nós prestarmos atenção, ele é um instrumento do partido que chegou ao poder, ou de algumas lideranças desse partido,
para desviar a atenção de coisa muito mais importante que vem. Aí ele joga algo como esse. Ele ofende todo mundo começa a reagir contra ele, ele recebe um holofote. Se ele fosse tão importante, além de ser um peão no tabuleiro de xadrez, ele estaria ocupando um ministério. O Ministério da Comunicação, por exemplo, era dele. Ele poderia ser porta-voz da Presidência da República. Por que ele não é? Porque todo mundo sabe que o nível dele está aqui embaixo. Então ele é usado como peão. Então eu acho melhor. Vamos esquecer desse cidadão. Mas tem um detalhe aí, você foi de uma intuição e sensibilidade genial, Rodolfo. E eu estou fazendo minha lição de casa, porque tudo que eu falo eu anoto. Mas, Rodolfo, você foi genial a tua intuição. Sabe qual é a grande questão? Olha, vamos entender o que ele faz. Primeiro, não existe direita no Brasil, porque tudo é um bolo só. E esse bolo é a extrema-direita. Não, se é assim, por exemplo, a Dani, até o Felipe, que tem um erro de poder bater uma foto conosco, o Felipe não deve ser esquerda de verdade. Se fosse esquerda de verdade, ele estava batendo na gente. Ou seja, o Felipe é colocado. Todo mundo que está de um lado é de uma única coisa e é a extrema. Aí o que ele faz? Mas falar extrema-direita, como é que a gente segura isso? Tem uma forma melhor de segurar? Tem. Vamos chamar isso de bolsonarista. Ele diz, só tem a extrema-direita toda ela é bolsonarista. Isso lembra a década de 30 da Alemanha, em que ali os comunistas diziam, é burguês e proletário. Chegou um maluco com um bigode ridículo e disse, não, vamos simplificar, vamos dizer que todos aqueles que são burgueses são chamados de judeus. E eles é que roubaram o nosso povo. Ódio contra uma determinada categoria social, uma religião e uma comunidade. Aí, põe o ódio para lá contra esse grupo. A estratégia dele está montada. Porque assim ele começa a inutilizar qualquer possibilidade de fazer crítica racional, mesmo que o cara não seja eleitor do Bolsonaro. Está na lógica. O grande problema é que aí a gente vê como essa estratégia, e ele é um bom peão, mas é um peão, cara. Você é um peão no tabuleiro de xadrez, você não é nada. Qual é a jogada que você faz? Quando você termina de fazer isso, o que volta para aqueles que estão ali? A preservação de uma galera que tomou conta do aparelho do Estado. Por quê? Todos falaram aqui. Por que ele não foi retirado das redes sociais? Por que eu não poderia, se eu entrasse com uma ação contra ele, ele chegou a dizer que eu ia entrar no esgoto da história, que era o limbo, que me ameaçaram de morte, só porque eu disse que ele era deselegante. Hoje eu não estou dizendo que você é deselegante, estou dizendo que você não é nada, você é um peão. E o teu prazo está aqui, ó. Tem teto, cara. Tem teto para você. Agora, tenta ser aquilo que se espera de um indivíduo quando é eleito. Faça projetos de políticas públicas. Professor, debata. É Marcelo, isso que a gente quer. Você falou 3 coisas, eu marquei 2. Trela que não pode dar. Segunda é não existe direita no Brasil, são todos de extrema direita. Qual que é o terceiro? Pelo que ele faz, né? Pelo que ele fala. Pelo que ele pensa, hein? Raciocínio dele. O raciocínio dele é ele. E o terceiro? O terceiro eu já me esqueci. É um peão. Nelson, é o peão. Eu quero dizer que eu tenho certeza que o Marcelo ele não tem nada contra os peões, contra os operários. Calma, peraí. Eu acho que é uma oportunidade importante. Deixa eu esclarecer que é para evitar. Quando eu falo peão, eu não falo peão de obra. Eu estou falando que num jogo de xadrez você tem uma série de peças que são as peças mais importantes. As peças que ficam na frente, que são jogadas para ser bucha de canhão, o nome que dá para aquela peça é peão. Ou seja, você é um peão do tabuleiro de xadrez. Maravilhoso você falar isso. Sabe por quê? Porque ele vai deformar o que eu falei. Porque chega. Não vai mais. Ele acompanha. O Nelson é um excelente advogado. Pegou o ponto. O Nelson é um excelente advogado. É que eles vão fazer isso. Eu sabia, mas sabe o que é? É que o André Janones, desse jeito que o Marcelo falou, ele é um instrumento, ele é usado. E ele não tem ambiente no Congresso Nacional. Não tem ambiente porque, claro, os opositores, ele ataca o tempo todo, é atacado, então ele não tem ambiente. E com os petistas que passam um pano para ele, passam um pano só enquanto ele for útil. Porque se precisar, eles não vão apoiar o André Janones. Porque eles sabem que o André Janones, ele só serve para isso aí, ó. Para baixaria, para mentira na rede social. Não é alguém que eles podem contar, senão, como já disse o Suano, ele seria o assessor de comunicação do presidente da República. Então o André Janones, ele tem prazo de validade. Ele só vive enquanto alguém vê os tweets dele. Daqui a pouco, quando ninguém tinha falando desses tweets, falem bem, já falem era. mal, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Ele vive nisso. É Felipe que você pediu a palavra? Não, eu queria colocar o seguinte, né? Eu acho impressionante, por exemplo, que a esquerda ela é articulada de modo a existir um senador como Randolfo Rodrigues, que ele judicializa todas as matérias. Se alguém posta um Twitter desse, ele é o primeiro a ir até o STF pedir para a inclusão no inquérito da fake news. A gente tem que ter alguma articulação
algum deputado, algum senador, para fazer o mesmo expediente, né? Não adianta a gente cobrar do STF, cobrar do Comitê de Ética da Câmara dos Deputados, por exemplo, medida contra os Janones, se ninguém provocou nem a Comissão de Ética e nem o STF, nem a Procuradoria Geral da República, no caso, né? Então tem que ter instrumentos da direita para se defender de algo bizarro desse tipo aí. Mas sabe o que é isso, Felipe? Isso também é um erro da direita. Por quê? Porque eles ficam batendo o tempo todo de que a liberdade de expressão é absoluta. E aí isso serve de defesa para o André Janones. E ele mesmo falou isso na Câmara dos Deputados. Vocês não falam que podem falar o que quiser. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele tem que ser responsabilizado pelo que ele fala. Sim, exato. Mas ele encontra, na parte mais extrema da direita, um pessoal que fala que liberdade de expressão você pode falar sempre o que você quiser e que nada vai ser punido e tal. Então, isso também serve de reflexão, que liberdade de expressão não é tão absoluta. Mas eu não vejo as pessoas que falaram, as pessoas de direita, por exemplo, que falaram o que quiseram, elas, por exemplo, foram responsabilizadas por isso. Será que ele não se liga nisso? Será que ele não se tocou que ele pode ser responsabilizado pelo aquilo que ele fala? Ele deveria ser responsabilizado.